Ministério dos Portos e Aeroportos fará 3 leilões na quarta-feira. A concessão inédita da dragagem em Paranaguá e o arrendamento de terminais portuários no Rio de Janeiro e em Maceió. Em meio a este leilão, o Tribunal de Contas da União discute sobre o novo mega terminal de containers e carga geral no Porto de Santos, o chamado de TECOM 10. Para repercutir estes assuntos, recebemos agora em nosso estúdio Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos do Brasil. Seja bem-vindo, ministro. Que prazer tê-lo por aqui. Gabriel, primeiro, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Parabéns pelo trabalho. É um privilégio poder voltar à CNN Money. Privilégio todo nosso, meu caro. Seja bem-vindo ao programa. 3 leilões de perfis bem distintos vão acontecer amanhã aqui na sede da B3 em São Paulo. Alguns de terminais portuários, mas o que está todo mundo olhando é lá para Paranaguá. Leilão inédito para a dragagem e manutenção do canal que dá acesso ao porto. Qual a importância deste leilão? E, ministro, estão condicionados, talvez, outros leilões de mesmas características ao sucesso de amanhã deste leilão de Paranaguá? Olha, esse leilão ele é muito importante para o setor portuário brasileiro. É a primeira vez na história do Brasil que nós estamos fazendo um leilão de canal de acesso a um porto público no país. O que é que isso significa? Na hora que você tem uma concessão administrando o canal de acesso, ou seja, o canal onde passa as embarcações para fazerem as operações de crédito, isso dá das operações portuárias, isso dá previsibilidade ao setor produtivo brasileiro, sobretudo as operações portuárias no país. Por quê? Porque independente do governo, independente do ministro, independente do presidente da autoridade portuária, a concessão do canal será em torno de 25 a 70 anos. Por quê? Porque com isso o setor produtivo ele vai ter previsibilidade, ele vai saber que toda a dragagem ela será mantida, será preservada, serão feitas as sinalizações para que as operações das embarcações nos portos, no Porto de Paranaguá, ela funcione de maneira permanente, sem ter descontinuidade. Porque às vezes você vê em muitos portos no Brasil, às vezes você tem uma dificuldade de uma dragagem, a necessidade da gente ampliar uma dragagem para receber navios maiores, e na hora que você tem a iniciativa privada fazendo essas operações, isso vai dar muito mais previsibilidade e vai fortalecer muito essa agenda de desenvolvimento do setor portuário brasileiro. Então esse leilão amanhã ele é fundamental e a partir daí a gente quer também fazer o canal de acesso, o leilão de canal de acesso do Porto de Santos, do Porto de Itajaí, do Porto da Bahia, entre outros portos no Brasil, para criar essa cultura de planejamento estratégico para o desenvolvimento do país. E a gente espera que esse leilão possa chegar a mais de R$1 bilhão em investimentos. Quando a gente fala em canais de acesso, a nossa expectativa é que no ano de 26 a gente tenha mais 3 que pode chegar a também quase R$8 bilhões. Então, em 5 anos para frente, a gente espera fazer leilões, concessões de canal que podem chegar a mais de R$10 bilhões no país. Você fala de mais 3 no ano que vem, deste cronograma que vocês têm, e falou alguns dos canais que podem ser concedidos. A gente já tem alguns nomes que estão envolvidos. Quais serão esses 3 leilões no ano que vem, não? Isso, a prioridade é o canal de Santos, depois a gente vai avançar no de Itajaí e a posterior o da Bahia. Só o canal de acesso de Santos, nós estamos falando de investimentos em mais de R$5 bilhões. O canal de acesso de Itajaí, 2 bilhões. E a Codeba entre 1,5 bilhão a 2 bilhões por um período de 25 anos. Eu acho que dessa forma a gente vai cada vez mais melhorando a governança dos portos brasileiros. Eu tenho trabalhado muito, Gabriel, ao lado do presidente Lula, para que a gente possa fortalecer o setor portuário brasileiro. Tanto é que a Lei dos Portos ela foi criada em 2013. De 2013 até 2022, foram feitos 41 leilões no Brasil, com investimentos de R$6 bilhões em pouco mais de 10 anos. Em 4 anos do nosso governo, do governo do presidente Lula, nós vamos fazer no setor portuário quase 60 leilões
com investimentos na ordem de mais de 40 bilhões de reais. A exemplo dos canais de acesso, a exemplo do ITG 29, que nós tivemos no ano passado no Rio de Janeiro, e agora no final do ano nós vamos fazer o Santos 10 no Porto de Santos, que será o maior leilão da história do país no setor portuário, que vai mais que dobrar a capacidade de operação de contêineres no Porto de Santos. Ontem eu estava lendo um relatório da Abdib, que mostra que de 2025 a 2029 nós teremos já de contratos assinados no país o equivalente a 350 bilhões de investimentos em concessões. Concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento, petróleo e gás, e tudo isso vai fortalecer a economia brasileira, gerando desenvolvimento, sobretudo oportunidade de trabalho e de emprego e renda para a população. Agora, ministro, quando temos leilões inéditos, como foi o caso dos aeroportos há um bom tempo atrás, agora temos ajustes nos contratos. Então, os contratos vão se adaptando ao longo do tempo para a gente descobrir como é que faz uma concessão de um canal para dragagem pela iniciativa privada. Sempre há estes ajustes. A gente vai fazer praticamente aí 4, 5 leilões de uma vez. Quais são os pontos sensíveis destes contratos que vocês se preocupam, porque são concessões bastante longas e podem não ter essa adaptação ao longo do tempo nos contratos? Quais são os pontos sensíveis dessa novidade que será o leilão de Paranaguá nesta quarta-feira? Olha, primeiro o leilão ele tem uma característica que a gente vai poder fazer de 25 a 70 anos. Segundo a iniciativa privada, ela terá objetivamente a obrigatoriedade dela manter a dragagem feita de maneira permanente. Lá no Paranaguá, a dragagem vai de 10 a 16 metros e na medida que a gente vai tendo cada vez mais no mundo a fabricação de navios maiores, sobretudo tendo a olhar para a sustentabilidade, para a transição energética, a gente está trabalhando também navios maiores e sustentáveis, a gente precisa que, na medida que a gente tenha novas embarcações, a gente tenha o setor privado permanente, fazendo a dragagem, fazendo a manutenção, a sinalização, para estar apta a receber essas operações internacionais. Por quê? Porque cada vez mais o Brasil está ampliando o volume de movimentação de cargas. No ano de 2024, nós tivemos mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas em movimentação. Tivemos no ano de 2024 um crescimento no setor portuário em quase 5%. O setor de operação de contêineres no Brasil teve um crescimento de quase 15%. E esse ano, apesar do tarifaço que foi imposto pelo Donald Trump, a gente está tendo também um crescimento agora nesse primeiro semestre de 2025. Então, eu estou muito confiante com o momento que vive a economia brasileira, e o setor portuário ele é muito estratégico para ampliar as correntes de operações portuárias com o mundo. Agora, ministro, o Ministério em si e a equipe enxerga a oportunidade para, além de operações que venham de fora, atender aqui a demandas brasileiras ou que saiam daqui por conta deste aumento do calado necessário das embarcações, temos embarcações cada vez maiores, aí precisamos destes serviços de dragagem, precisamos da manutenção para que as operações continuem viáveis. Vocês enxergam que o Brasil pode ser um polo para a exportação de serviços portuários para outros países da América Latina que talvez não tenham esse mesmo calado, não consigam receber essas embarcações que estão ficando cada vez maiores? O Brasil pode ser um hub logístico aqui da América Latina a partir destes projetos? Perfeito. A gente está trabalhando com alguns pilares. Primeiro é estruturar os portos existentes, melhorando a governança, estruturando as operações através de dragagem, sinalização e fazendo o maior volume de investimentos na área de tecnologia, ampliando a governança e colocando uma mecanização diferente, sobretudo dialogando com as políticas portuárias internacionais. Então, a gente está fazendo esses investimentos como
prioridade. Segundo, o Brasil tem uma grande oportunidade de ser líder mundial na transição energética, sobretudo com navios sustentáveis. A gente está buscando operações através do etanol da cana-de-açúcar, a gente está buscando operações de embarcações através do hidrogênio verde. Então, o Brasil pode ter uma grande janela de oportunidade para se ter portos sustentáveis, e isso é uma prioridade nossa. E a outra prioridade, Gabriel, é a descentralização das operações portuárias no Brasil. Você sabe que o Porto de Santos já chegou a ter o equivalente a quase 50% das operações portuárias do país. Hoje tem em torno de 31%. Por quê? Porque a gente está tentando fomentar novos portos no Brasil, no norte, no sul, no nordeste, para que a gente possa buscar a descentralização do desenvolvimento e das operações. Quanto mais a gente tem isso, a gente vai ter um desenvolvimento regionalizado, sobretudo buscando investimentos nos portos públicos e privados, já que a iniciativa privada cada vez mais quer buscar operações no Brasil. E um dado importante, eu tenho trabalhado muito ao lado do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad e do ministro Rui Costa, para que a gente possa buscar também uma agenda de crédito. Hoje nós temos o Fundo da Marinha Mercante, onde tem as menores taxas de operação do mercado financeiro, e o Fundo da Marinha Mercante, que antes era só para navegação, hoje 30% dele ele pode ser ofertado para projetos no setor portuário. Segundo, nós criamos a questão das debêntures. Hoje o Ministério tem uma grande carteira de operações de debêntures ao lado da iniciativa privada. Tanto é que no ano de 24 e agora nesses 8 meses de 25, já assinamos mais de 15 bilhões em contratos de operações de debêntures. O REID também estimula investimentos na mecanização, na automação, novas tecnologias de maquinários para a gente poder qualificar cada vez mais os portos brasileiros nessa agenda do desenvolvimento internacional. Mas, como você disse, o Brasil tem uma grande janela de oportunidades para ser um líder na América do Sul, na América Latina, como um dos principais players das operações portuárias do mundo. Tanto é, sobretudo, agora com esse novo mercado que se abre, que é o mercado da Ásia, que ele é muito estratégico para o país. Perfeito. Você fala do mercado da Ásia por conta da rota bioceânica, talvez com novos caminhos para acessar outros mercados, com mercados menores, ou fala em termos de novos parceiros que nós estamos formando no continente asiático? Qual que é essa oportunidade que vocês enxergam da Ásia para as operações portuárias aqui no Brasil? Olha, primeiro a gente tem essa nova rota que foi criada, que vai do Brasil até o Peru, que é o Porto de Xangai. Através do Porto de Xangai, a gente diminui de 8 a 10 dias o tempo das cargas chegarem à China. Segundo, a possibilidade que a gente está vendo do mercado chinês, do mercado asiático, cada vez mais fazer operações com o Brasil. No agronegócio, no setor da proteína animal, cada vez mais a Ásia está consumindo a carne, o porco, o frango brasileiro, então isso tende a ampliar as operações no Brasil, e eu não tenho dúvida que outras tecnologias a gente também vai fazer exportações para esse mercado asiático. Então eu vejo uma grande janela de oportunidades, como também o mercado da Arábia Saudita. Então eu penso que tanto os Estados Unidos têm que ser um parceiro permanente, nós temos que dialogar, temos que manter esse diálogo aberto. Eu acho que essa química que rolou entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, ela é fundamental para o Brasil. Me parece que nos próximos 10 dias terá uma reunião entre o presidente Lula e o presidente Trump, para que a gente possa construir uma nova agenda de parceria com o mercado americano. Isso é fundamental. Mas esses novos mercados, como o mercado da Ásia, o mercado da Arábia Saudita, por exemplo, são muito estratégicos para a gente ampliar cada vez mais as operações no Brasil, e eu tenho trabalhado muito para ampliar esse diálogo com esse mercado internacional, que é muito estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Falando em parcerias internacionais e investimentos, ministro, as propostas foram entregues na semana passada para este leilão de Paranaguá. A competição foi de agrado do Ministério? É o que vocês esperavam para este projeto?
como que foi essa formação das propostas e, claro, o que a gente pode esperar para amanhã, por favor. A gente espera entre 3, 4, 5 concorrentes que devem disputar. Nós estamos na torcida que tenha um ganhador. Esperamos que seja alguém que ganhe, mas sobretudo com expertise, com qualidade técnica e operacional para fazer uma boa entrega e a partir daí esse modelo que a gente está vendo de canal de acesso, isso será estratégico para o Brasil. E outro dado também que a gente tem trabalhado fortemente são nas concessões hidroviárias. Para você ter uma ideia, Gabriel, nunca houve no Brasil uma concessão hidroviária. E a gente sabe a importância que tem as hidrovias no Brasil para o escoamento da produção. O Brasil tem 60 mil quilômetros de hidrovias navegáveis, hoje só apenas 12 mil quilômetros que estão em operação. E na medida que a gente vai fazer agora, no primeiro trimestre de 2026, a primeira concessão hidroviária, isso também será muito importante para o Brasil. A nossa primeira será a hidrovia do Paraguai, que vai fazer todo o escoamento de minério da região norte do país e a partir daí a gente espera fazer a hidrovia do Madeiro, a hidrovia do Tocantins, a hidrovia do São Francisco. Por quê? Porque a hidrovia a cada 25 barcaças nós estamos tirando mais de 500 caminhões das nossas estradas e além disso dialoga com a agenda da sustentabilidade e reduz em quase 40% o custo logístico de operações de escoamento de cargas no Brasil. Então também é uma prioridade do nosso governo. Perfeito, ministro. Falando agora sobre um leilão do final deste ano, está programado do leilão Tecum 10, que é um mega projeto de infraestrutura para um terminal de containers. Agora está na mão do TCU a deliberação sobre a concorrência neste leilão. Gostaria da posição do governo em relação a esta concorrência, ao projeto que está sendo montado para o terminal de containers 10 de Santos. E o que vocês esperam até o final deste ano que seja decidido para este projeto? Olha, primeiro dizer que esse será o maior leilão da história do Brasil, que vai dobrar as operações de contêineres do Porto de Santos. A gente está tentando construir isso de maneira coletiva, porque esse processo ele passa pela ANTAC, ele passa pelo Tribunal de Contas da União, são órgãos que merecem a nossa atenção pelo papel institucional que cumpre e nós do Ministério tomaremos a decisão baseada na decisão técnica do Tribunal de Contas da União. O relator é um excelente quadro, que é o nosso ministro Anastasia, que está estudando esse projeto. Nós fizemos várias audiências públicas ao longo desses últimos 2 anos. Perfeito. E a gente espera que seja um leilão que tenha muito sucesso. Eu tenho uma preocupação que é em relação à concentração de mercado. A gente tem que democratizar, a gente tem que buscar novos players internacionais, a gente tem que buscar novos operadores. O que não pode ocorrer é concentração de mercado, ou seja, você entregar o principal porto da América Latina, deixar com um único operador que tenha 60%, 70% das operações. Isso me preocupa e foi a nossa posição do Ministério de Portos. Entretanto, a gente vai aguardar o Tribunal de Contas da União para poder se manifestar, para que a gente possa ter um grande player, para que a gente possa também ter agentes, operadores internacionais participando e que a gente possa buscar um novo player para participar das operações portuárias no Porto de Santos, democratizando cada vez mais a participação de todos ali, porque ali é um ativo do povo brasileiro. Perfeito, ministro. O senhor fala em uma tomada de decisão técnica a partir do Ministério e com a contribuição, claro, do Tribunal de Contas da União. A depender desta tomada de decisão, o formato do leilão pode mudar? Essa é a visão de vocês? O que vocês acreditam que possa acontecer a partir do parecer do Tribunal de Contas da União, caso opte talvez por indique a necessidade de uma mudança nos termos da concorrência? Perfeito. O que é que o tribunal sinaliza hoje? É um tribunal que tem feito um debate entre os ministros. Eu acho que até em respeito ao Tribunal de Contas da União, como ministro de Estado, eu devo esperar a posição do TCU para que a gente possa fazer uma análise mais criteriosa, uma análise mais técnica do que é que, ao final, nós teremos de posicionamento do Tribunal de Contas da União. Mas a nossa posição é muito clara, desde o primeiro momento, tanto eu quanto o nosso secretário nacional de Portos, a nossa posição também do governo, da Casa Civil e de todos que fazem o governo do presidente Lula,
é que nós iremos respeitar ao final a decisão do Tribunal de Contas da União para que preserve, né, a democratização do porto, para que a gente não tenha concentração de mercado e que a gente possa tentar buscar não só players nacionais, mas players internacionais que queiram participar desse grande leilão que será o Santos 10. Perfeito. Falamos sobre o leilão também de amanhã. Temos mais 2 ativos em disputa, terminal portuário de Maceió e também alguns terminais portuários em Rio de Janeiro. Você fala sobre a agenda de modernização de portos, de melhoria da infraestrutura portuária brasileira. Eu gostaria de entender como estes 2 leilões, para além da novidade de Paranaguá, se encaixam nessa agenda do Ministério e como vocês avaliam esses 2 pleitos que nós teremos amanhã. Olha, amanhã nós teremos mais 2 leilões. Um será em Maceió, no Porto de Maceió, onde a gente está fazendo o leilão do terminal de passageiros, já que Maceió hoje é um dos destinos de praias mais procurados no Brasil, então a gente precisa requalificar o terminal para ampliar as operações de cruzeiros marítimos com o estado de Alagoas e com Maceió e toda a região, sobretudo o litoral sul e norte de Alagoas. E o outro será um leilão no Rio de Janeiro, onde a gente espera, né, investimentos de 100 milhões de reais, onde a gente, o leilão terá um olhar para operações offshore, possivelmente da própria Petrobras e outro parceiro que atua na área de granéis líquidos. Então a gente espera que esses leilões amanhã aconteçam, que a gente possa ter ganhadores, e isso vai dialogando com a política que a gente tem trabalhado muito, que é ampliar cada vez mais a parceria com o setor produtivo. Você sabe, Gabriel, que quando eu assumi, certa feita alguém me disse, mas Silvio, o governo do PT tem preconceito com quem produz. E não é verdade. Tanto é que a gente está tendo o maior volume de concessões da história do Brasil no governo do presidente Lula em todas as áreas. Então, eu tenho conversado muito isso com o ministro Renan Filho, com o ministro das cidades Jader Filho, conversado com o ministro Alexandre Silveira, com outros ministros, porque a gente tem uma bela oportunidade de mostrar para o setor produtivo brasileiro que esse é um governo que dialoga com quem produz e acredita que só através do setor produtivo é que nós vamos ter um desenvolvimento mais justo, mais solidário e efetivamente fazer, de fato, um Brasil dos brasileiros. Perfeito. O senhor menciona de 3 a 5 concorrentes para o leilão de Paranaguá e fala que espera que esses leilões de terminal portuário de Maceió e também de Rio de Janeiro aconteçam amanhã e que tragam estes investimentos. Há risco hoje, monitorado pelo Ministério, de dar vazio nestes leilões ou isso não pode acontecer? Não, eu estou na torcida que não. Assim, todos já apareceu lá, muitos se manifestaram para os 3 leilões, mostrando interesse efetivamente em participar. Eu estou confiante que ao final dê tudo certo, né? Amanhã até às 16 horas da tarde nós saberemos o resultado final, mas eu sou um realista esperançoso, como já dizia Ariano Suassuna lá no nosso estado, mas eu estou muito confiante que cada vez mais o setor produtivo brasileiro está acreditando no nosso país. Naturalmente, Gabriel, nós precisamos baixar a taxa de juros, né? Não tem sentido, é insano o Brasil estar operando com a taxa de juros de 15%. Eu espero que o Banco Central ainda esse ano dê uma sinalização para reduzir a taxa de juros, que isso vai ativar ainda mais a economia brasileira. Eu estou confiante que com a redução da taxa de juros a gente possa cada vez mais buscar investimentos a longo prazo no Brasil. A gente está tendo agora, Gabriel, a inflação controlada. No governo do Lula 3 será, desde o Plano Real, em 4 anos, a menor inflação da história. Desde o Plano Real será o Lula 3, o governo do presidente Lula. Com a redução da inflação, a gente aumenta o poder de compra do brasileiro. Com o imposto de renda, a partir de 2026, nós teremos uma injeção na economia de quase 30 bilhões de reais, que vai fortalecer a indústria, vai fortalecer o comércio, vai fortalecer a construção civil. E eu estou muito confiante com o momento do Brasil. Agora é só a gente avançar cada vez mais na agenda do ajuste fiscal, do equilíbrio das contas públicas, reduzir taxa de juros, que esse Brasil vai bombar, como diz o meu filho
o meu filho. Perfeito. Eu digo também, eu sou geração Z aqui, então estou nessas linguagens aí também, ministro. Eu gostaria de entender, o senhor menciona efeitos da taxa de juros, há um cronograma bem extenso de leilões. No ano que vem, nós teremos mais leilões de canais de acesso, como este de Paranaguá, como o senhor já nos antecipa. A taxa de juros provavelmente continua em 15% até o final deste ano, essa é a projeção. O mercado faz essas contas e o próprio Banco Central fala em longo período de taxa de juros restritiva. 15% de juros, como que afeta a competição? Pode mudar a agenda de leilões do Ministério, já que diminui talvez a atratividade destes projetos para captação, já que as concessionárias precisam ter o dinheiro ali para salvaguardar, para garantir na hora da contratação do leilão que vão conseguir executar o projeto. Isso tira a atratividade, pode mudar cronograma e, na visão de vocês, decisão de taxa de juros está na mão do Banco Central? Está na mão do Banco Central. Eu falo isso porque eu fui o relator da autonomia do Banco Central, porque eu entendo que é muito importante que a gente tenha um Banco Central independente, e isso foi uma sinalização muito positiva, a autonomia do Banco Central para a governança do setor bancário mundial. Eu acho que isso deu ainda mais credibilidade à economia brasileira. Entretanto, eu acho que o Galípolo ele tem todas as condições de liderar uma agenda interna de diálogo, de conversas, para a gente poder trabalhar para fazer com que esses juros ele reduza. Em relação ao setor portuário, a taxa de juros, inevitavelmente, ela quanto mais baixa, melhor. Mas como hoje a gente tem grandes players internacionais na Ásia, na Europa, no mercado americano, com recursos, então isso eles terminam fazendo investimentos com recursos estrangeiros e termina a taxa de juros não tendo impacto tão grande para aquele que vai fazer investimentos nesses leilões. Mas, claramente, quanto menor taxa, mais atratividade para quem quer empreender no Brasil, sobretudo o setor produtivo brasileiro, que a gente precisa ter um olhar atento, precisa preservar, precisa cuidar, até porque a gente precisa trazer cada vez mais os players brasileiros fazendo operações no setor portuário. Então, a redução da taxa de juros, isso é muito importante para o nosso país. Perfeito. E última pergunta, ministro, para aproveitar aqui a tua presença no nosso programa. Inclusive, agradeço novamente por estar aqui conosco nesta manhã. Tivemos ontem a notícia de que o IBAMA aprovou a exploração da margem equatorial, pelo menos a pesquisa, para descobrirmos se tem petróleo ou não, para a Petrobras fazer este trabalho. Ainda a decidir, a ver nos próximos 5 meses se vamos encontrar ou não reservas economicamente viáveis, mas o senhor acredita que a exploração da margem pode trazer investimentos para o setor portuário, para o setor hidroviário na região? Como é que o Ministério trata essa questão do desenvolvimento do norte e nordeste do país? Olha, primeiro fundamental, eu acho que essa decisão do Ministério do Meio Ambiente ela foi muito estratégica. Eu confio na Petrobras, a Petrobras é um ativo do Brasil, a Petrobras vai tomar todas as medidas para que possa preservar o meio ambiente, ou seja, uma política pública implementada pela Petrobras que dialogue com a pauta da sustentabilidade brasileira. Eu acho que aqui vai ser um grande case de projetos petrolíferos, de projeto de exploração de petróleo, de estudo, mas ao mesmo tempo com a preservação do meio ambiente. Foi uma decisão assertiva e na nossa expectativa é que, se for de fato descoberto petróleo aqui naquela região, ali vai se transformar num grande celeiro de investimentos no mundo e vai mudar completamente a região norte do Brasil, Amapá, Amazonas, Pará. Aquilo será muito estratégico para o desenvolvimento. Por quê? Porque na medida que se tem novas explorações, na hora que se tem exploração de petróleo naquela região, a gente espera um crescimento, investimentos de mais, um crescimento na hora que se descobrir mais de 10% naquela região do PIB e investimentos na ordem de mais de 30 bilhões de reais a curto prazo. Isso vai mudar completamente a matriz econômica daquela região, vai precisar de novos investimentos no setor portuário, sobretudo com olhar para a navegação, investimentos em portos offshore, e isso muda completamente a região. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, estou muito confiante que dê certo, isso vai ser muito estratégico para a economia brasileira. Vocês estão vendo as Guianas, que descobriu
petróleo há pouco menos de 3, 4 anos e está crescendo a média de mais de 10%. Então, aquilo pode ser a redenção econômica e social daquela região, que é uma das regiões pobres do Brasil. A gente tem, viu, Gabriel, um grande potencial. A nossa geração, né, eu sou um pouco mais velho, você é mais jovem, mas a nossa geração ela tem muita responsabilidade com o Brasil. A gente precisa cada vez mais dialogar com o setor produtivo, dialogar com quem produz. Eu digo sempre, Gabriel, que eu sou um defensor dos programas sociais no Brasil. Eu defendo o Bolsa Família, o Pé de Meia, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, todos são programas importantes. Mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e felicidade para as pessoas. E nós só teremos emprego no Brasil se a gente puder criar um melhor ambiente de negócios para quem quer prover investimentos, quem quer produzir no Brasil. Não só na indústria, no setor portuário, no setor de serviços, no setor do agronegócio, mas eu acho que esse papel institucional do governo do presidente Lula com o setor produtivo, isso vai consolidar cada vez mais um crescimento sustentável, que a gente está vendo. O Brasil saiu do mapa da fome, mais de 2 milhões de brasileiros saíram do Bolsa Família para ir trabalhar. Esse sim é o desenvolvimento que o Brasil precisa, não o que aconteceu na Argentina. Faz um ajuste em detrimento a mais de 15 milhões de pessoas passando fome. Eu acho que o grande desafio, que é isso que o ministro Fernando Haddad tem trabalhado bastante, é como a gente fazer esse desenvolvimento sustentável, mas, sobretudo, tendo um olhar para aqueles que mais precisam. Muito obrigado. Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Um ótimo dia, um bom trabalho e um bom leilão amanhã, meu caro. Ô, Gabriel, eu que agradeço, parabéns pelo programa, pela audiência, e sempre que convidado nós estaremos à disposição para conversar sobre o Brasil. Muito obrigado. Até uma próxima.